Siés, o Abad Siés, que fez a primeira teoria do poder constituinte, e muitos outros que também seguem a teoria justnaturalista, a gente teria uma resposta um pouquinho diferente. Os naturalistas entendem que o povo tem o direito de se constituir. Então haveria um direito anterior ao poder constituinte originário. Esse direito anterior e, marque como importante, superior, o direito natural seria anterior e superior ao Estado, limitaria o poder constituinte originário. Mas aí a gente teria que mudar toda essa base que a gente está estudando, de que o poder constituinte originário é ilimitado. Por quê? Porque a gente segue a doutrina positivista. O maior expoente do positivismo chama-se Hans Kelsen. O Hans Kelsen criou a teoria da pirâmide das normas. O Kelsen diz assim, olha, a primeira norma que vai reger um Estado é a Constituição. E não existe nada acima da Constituição no plano jurídico. O direito começa com a Constituição. Existe muita coisa abaixo da Constituição, mas acima não. E aí vem uma pergunta interessante, já finalizando essa questão da natureza jurídica. E como é que se faz, então, para se criar uma nova Constituição, que a gente viu na nossa aula anterior? O povo, a qualquer momento, desde que assim queira, desde que o momento histórico seja apropriado, o povo vai lá e faz uma Constituição. Então, a Constituição não é regida por um direito anterior. Ela cria um novo direito. Então, qual a natureza do poder constituinte originário? Um poder de fato, um poder político. O Paulo Bonavides, um grande constitucionalista brasileiro, ele chega a usar uma expressão latina chamada supralegem, ou seja, acima da lei. Ele é superior ao direito. O poder constituinte originário estabelece o direito e a ele não se vincula. Tanto é que, a qualquer momento, ele pode criar outro direito e, a partir dali, a gente começa tudo novamente. Ainda sobre a questão do poder constituinte originário, só para esclarecer um tema bem interessante aqui com vocês, que é o tema das cláusulas pétreas. A gente ouve muito falar em cláusulas pétreas, vamos falar muito sobre esse tema durante o nosso curso, é um tema muito importante. Mas a título de introdução, cláusula pétrea é criação ou criatura do poder originário. Se a cláusula pétrea é criada pelo originário, e conforme nós vamos ver, para limitar o derivado, para estabelecer dentro da Constituição um núcleo essencial, as cláusulas pétreas limitam o próprio poder constituinte originário? Resposta, não. Um poder originário não está sujeito às cláusulas pétreas existentes. O poder originário pode romper com as questões mais essenciais da ordem constitucional anterior. Cláusula pétrea não limita o poder constituinte originário. Ok? Ela vai limitar o poder derivado, que a gente vai falar bastante sobre ele na nossa aula de hoje. Outro tema ainda para fechar essa questão das limitações ou não do poder originário, se refere à questão dos tratados internacionais. Caso o Brasil se vincule a um tratado internacional, o Brasil passa a ser obrigado a seguir esse tratado, mesmo quando fizesse uma nova Constituição? Vamos ver? Olha só, quando o Brasil se estabelece um contrato, quando o Brasil se vincula a outros estados no plano internacional, essas regras passam a criar um conjunto, né, de normas, de decisões que vão reger aqueles estados em conjunto. Cria-se uma espécie de entidade supranacional, dependendo, claro, das forças desses tratados. Quando o Brasil resolve fazer uma nova Constituição, ele pode não mais querer cumprir aqueles tratados? Pode e poderia até mesmo dentro da vigência da Constituição atual. Então, as normas internacionais não vinculam o poder constituinte originário. Ele não está preso aos tratados internacionais que tenham sido fixados. É claro que descumprir tratados internacionais pode gerar sanções internacionais, como ser excluído de determinadas vantagens ou de determinados blocos, ou receber algum tipo de sanção por alguma entidade internacional. Mas o que nos interessa, e colocando de forma bem resumida, o poder constituinte originário não se vincula a tratados internacionais. Certo? Por último, último ponto sobre a limitação. Veja só que ponto interessante. Segurança jurídica. Esse é um tema de muita discussão no STF e em outros tribunais. Entende-se por segurança jurídica uma ideia de estabilidade ou manutenção de uma ordem instaurada.
o poder constituinte originário, ele tem que manter a estabilidade gerada? Eu já respondo claramente que não, até porque uma das características do originário é ser revolucionário. E quando ele faz uma revolução, ele sempre rompe com a ordem dominante. E aí a gente vai lembrar o seguinte, questões como direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada, elas devem ser seguidas dentro da ordem constitucional atual. Elas não obrigam, não limitam, não vinculam outra ordem constitucional. Outra ordem constitucional não está limitada aos institutos de estabilidade ou de segurança jurídica da ordem atual. Para ser ainda mais exato, vamos exemplificar. O artigo 17 do ADCT, lembra que ADCT é Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, aquela parte lá no finalzinho da nossa Constituição. O artigo 17 do ADCT, ele traz um exemplo de não vinculação do poder originário de 88 a atos de estabilidade ou segurança jurídica criados na Constituição anterior. O que diz o nosso artigo 17 do ADCT, resumidamente? Ele diz que vencimentos, proventos, subsídios ou outras espécies remuneratórias, ele diz várias delas, na verdade, resumindo, as espécies remuneratórias pagas pelo Estado deverão se submeter ao teto que a nova Constituição instituiu. Então, se alguém no passado recebia validamente um valor que é superior ao teto atual, ele vai ter que se rebaixar ao teto. Esse rebaixamento gera instabilidade e insegurança. Ou seja, em uma outra ordem constitucional eu posso ter outro rebaixamento, por exemplo, ou até uma elevação? Posso. O poder constituinte originário é tão ilimitado que é capaz de estabelecer até mesmo esse tipo de não vinculação a atos anteriores, ainda que esses atos sejam válidos. Então, ele tem a capacidade de dizer o que é válido daqui para frente, ok? Não há necessariamente que obedecer a direito adquirido, o poder constituinte originário. Mas a gente fecha, então, essas outras questões relacionadas à ilimitação que o poder constituinte originário tem como pontos importantes, como pontos ainda de grande importância, e passaremos para o estudo do poder derivado. Nós vimos que há 3 tipos de poder constituinte, dos quais 2 nós já tratamos, pelo menos com introdução. O poder constituinte originário, o poder derivado, e aí envolve a reforma por emenda e por revisão, e vamos abordar, na nossa última aula, o poder constituinte difuso. Deixa esse difuso para os nossos próximos encontros, que é um tema interessantíssimo. Hoje, o nosso tema principal é poder constituinte derivado. Nós já dissemos que o poder derivado, ele não vem para romper, para revolucionar, ele não vem para instaurar uma nova ordem constitucional. Não, ele é criado pelo originário para dar continuidade, para fazer a manutenção. Em outras palavras, para adaptar a ordem constitucional vigente às pequenas mudanças que a sociedade vem sofrendo. Diria eu, mudanças pontuais, mudanças de pequena monta. Já pensou se toda vez que uma pequena mudança tivesse que ser efetivada, nós tivéssemos que recorrer ao poder originário? Olha quanta instabilidade isso causaria. Então, para garantir uma continuidade, uma manutenção, o originário cria o derivado. Repetindo, o que é poder constituinte derivado? O poder de estabelecer normas constitucionais de manutenção da ordem instaurada, de continuidade da ordem instaurada, ou de adaptação dessa ordem para os novos momentos que o Estado vem passando. No nosso curso, nós vamos abordar 2 tipos bem importantes de poderes derivados, que serão cenas das nossas 3ª e 4ª aulas. O poder de revisão constitucional e o poder de fazer a emenda constitucional, que é o poder reformador. Nós não vamos abordar muito o poder decorrente. O poder decorrente, a gente falou um pouquinho dele, que é o poder de elaborar as normas constitucionais dentro dos estados membros da federação. Cada um dos nossos 26 estados e o DF elabora uma norma básica. Essa norma pode ser contra a Constituição Federal? Claro que não. Então, ela não é poder constituinte originário, ela é poder constituinte derivado.
A Constituição que o Estado cria dentro da nossa federação é uma norma produzida por um poder derivado. E quais seriam, então, as características, quais seriam, então, os principais pontos que cercam o poder derivado? A gente já fechou até aqui o poder originário, que, claro, é o mais importante. Para aqueles que vão fazer provas, principalmente de concursos públicos, muito cuidado com um ponto. Quando uma prova apenas falar poder constituinte, ela está se referindo ao originário. Então, se aparecer assim numa questão de concurso, ou até mesmo num exame de ordem, ou numa questão na sua prova de faculdade, pós-graduação, caso apareça assim, o poder constituinte é ilimitado, incondicionado, inicial. Qual seria a resposta dessa questão? Verdadeira. Por quê? Quando ele falar apenas poder constituinte, entende-se que está falando do poder constituinte originário. O nosso tema de hoje é poder derivado. O derivado tem que estar expresso, tem que falar derivado. Pode-se usar alguns sinônimos. Hoje, muitas questões apenas tentam derrubar um candidato que está bem preparado usando sinônimos, usando expressões que têm o mesmo sentido, mas com outras palavras. Então, ao invés de derivado, pode aparecer poder constituinte secundário, pode aparecer poder constituinte de segundo grau, que são expressões da mesma ideia retratada aqui hoje, o poder de fazer essa manutenção, essa continuidade. A gente aqui trabalhou que o poder constituinte originário é um poder de fato, que rompe com uma ordem vigente e instaura outra. Vimos que o poder derivado é um poder de continuidade, de manutenção. Então, qual seria a natureza jurídica? Essa foi a pergunta que o nosso colega preparou para a gente. Vamos lá? Qual a natureza jurídica do poder constituinte derivado? O nosso colega pergunta qual a natureza do poder constituinte derivado. Vocês lembram que nós respondemos uma dúvida. Qual a natureza jurídica do poder originário? Agora a dúvida é um pouquinho diferente. Qual a natureza jurídica do poder derivado? A coisa que muda completamente de figura, pessoal. Isso vai gerar muitas questões importantes durante o nosso curso. Se o originário, vimos, é um poder de fato, ele não se submete à Constituição vigente. Ele revoga a Constituição vigente e contra ele não há que se falar em normas constitucionais inconstitucionais. E o poder derivado? O poder derivado, anote aí, é um poder de direito. É um poder jurídico, é um poder previsto pela Constituição. Esse poder de fazer a manutenção, de dar continuidade, é um poder estabelecido na Constituição. Se ele está estabelecido na Constituição, ele tem que seguir as regras jurídicas que a própria Constituição estabelece. Então, ele é um poder regulado pelo direito. Se ele é regulado pelo direito, óbvio, podemos falar em controle de constitucionalidade. As normas produzidas pelo poder derivado se submetem a controle de constitucionalidade. Por quê? Porque ele é um poder derivado. O poder derivado, ele tem que obedecer às regras estabelecidas pelo poder originário. O poder derivado não pode agir como quiser. Ele não está livre para fazer o que quiser. Ele está preso a amarras, a regras jurídicas. E onde é que estão essas regras jurídicas? Resposta, na Constituição. A Constituição originária prevê o seu mecanismo de manutenção. Está estabelecido na própria Constituição uma espécie, expressão dada pelo próprio Supremo, uma espécie de identidade constitucional, que é principalmente o artigo 60. Também vamos falar do artigo 3º do ADCT. Esses dois artigos, principalmente o artigo 60, são cláusulas de identidade no sentido de manutenção, de continuidade da Constituição. E lá estará previsto a manutenção da Constituição Federal. Diz que falaremos pouco sobre o poder decorrente, mas também podemos dar uma base jurídica para o poder decorrente, porque o decorrente também é derivado. E quando ele é derivado, quando ele vai fazer a Constituição do Estado, ele também tem que estar previsto na Constituição Federal. Vamos ver onde é que está o poder decorrente.